Olá, meus amigos, novamente muito bem-vindos ao Reavaliando. Wesley se apresentando. Como a Marvel está completando 80 anos, eu resolvi criar uma tag chamada um herói da Marvel que me marcou nesses 80 anos. Eu quero convidar os meus amigos Fernando Henrique, do Arkham Comics, Igor Ruminin, do Fã de Quadrinhos, Marcos Lopes, do As de Paus, e o Eduardo Fox Aguiar. Quem puder participar dessa tag, ficarei extremamente grato. Quem não quiser também, é compreensível também. Mas enfim, nessa tag eu resolvi destacar as qualidades, o motivo que esse herói sempre me chamou a atenção, ou determinada história em si e tal. Eu quis dar um destaque no Capitão América. Aí vocês vão falar, Wesley, mas tem o Homem-Aranha, tem o Incrível Hulk, tem o Wolverine, Homem de Ferro. Gosto de todos, todos têm sua importância, mas o Capitão América é o que sempre me chamou mais a atenção, ainda mais numa era onde vem anti-heróis como The Boys. Eu até conversei com meu amigo Igor Ruminin. Cara, eu gosto daquelas temáticas também, mas ao mesmo tempo é muito fácil de divulgar aquele tipo de revista. Eu sei que tem o Garth Ennis, tem Derek Robertson, tem a série da Amazon que chama muita atenção, mas é mais fácil divulgar aquilo para o estúdio, a editora em si, por incrível que pareça, pois tem sexo, tem violência, isso aí chama atenção, não tem como. O negócio é a forma como o artista vai abordar tudo isso. E numa época que o pessoal fala que o Capitão América é cafona, o Superman também, não é. Esses heróis já tem até no dicionário, se a gente for procurar, ou no próprio Google. Tem o significado do termo herói. E o Capitão, quando ele é criado lá nos anos 40. Antes disso, essa aqui é a edição comemorativa, quando ele completou 50 anos, foi publicada pela editora Abril no Brasil. É do Roger Stern, com desenhos do John Barney. E é o seguinte, o Capitão, quando ele é criado, tem até um prefácio do Roger Stern. Roger Stern é um cara que manja tudo da cronologia Marvel e DC. Ele foi editor por muitos anos da Marvel. Ele era amigo pessoal do John Barney. John Barney, nesse período, a história é de 1980. O John Barney tinha acabado de fazer Punho de Ferro. Se eu não me engano, ele estava quase entrando nos X-Men. O Roger Stern tinha, acredito que já roteirizado os Vingadores e tal. E essa história se passa bem depois de uma saga chamada... Só um instante... Essa aqui, a suposta morte da Sharon Carter, que é parente da famosa Peggy Carter. A Sharon Carter, vou pôr uma imagem se eu encontrar, ela foi o grande amor da vida do Capitão. O pessoal pensa que é a Peggy Carter, mas não. Quem lê as histórias do Capitão sabe do que eu estou falando. E a Sharon Carter, ela passa muito vagamente nos filmes da Marvel Studios. E tem um prefácio legal aqui do Roger Stern falando que ele conhece o Capitão América por volta de 65. Tem uma história do Capitão em que ele vem no Amazonas. É uma história onde eu acho que o Buck é sequestrado. Essa história já foi publicada no Brasil, se eu não estou enganado. E ele fala disso, que quando o Capitão América surge, ele surge lá nos anos 30, nos anos 40, uma época de depressão, desilusão do povo americano. E ele é criado assim como um símbolo. No começo ele era muito patriota, mas depois que ele é reformulado pela dupla Stan Lee e Jack Kirby, eles realmente vão mostrar para as pessoas a importância do Capitão América. É um ser que ele sabe que existe a corrupção, ele é incorruptível, ele teve bons professores durante seu período de aprendizado. Ele não é um cara direita ou esquerda, como muitas pessoas pensam. E, aliás, eu tenho que falar isso, pois é uma coisa pessoal que acontece comigo, ou já aconteceu comigo. Aqui em Brasília é o seguinte, nos shoppings vão mais pessoas da direita. E eles apenas veem os filmes, eles têm pouquíssima leitura, claro que não são todos. E no CCBB, ou nos teatros, ou centros culturais, estão mais as pessoas da esquerda. E esse pessoal, eles menosprezam muito quadrinhos. Eles acham que é filme europeu, quadrinho europeu, cinema nacional, que é uma bobagem total você fazer esse distanciamento de qualquer obra, independente do seu país. Enfim,
E uma vez eu comprei vários gibis da Marvel e da DC, isso tem por volta de uns 10 anos. Um rapaz se aproximou de mim no Centro Cultural, no CCBB, e falou do Capitão, desceu além, ele gostou dos outros heróis. Só que você vê que essa pessoa, ela não procura entender o que é o Capitão América, ela não procura ler. Porque, como diria meu amigo o Eduardo Aguiar, o conhecimento só vem com o tempo. O conhecimento é com o tempo, você tem que ler muito, tem que ver muitos filmes, pesquisar bastante. E eu fico olhando amigos meus que trabalham em lojas, eles não leem quase nada. Lojas que eu falo de cultura, não leem quase nada, só ficam em filmes. Vai ficando uma mente preguiçosa, uma vez. Eles às vezes pagam um Blu-ray de 100, 130, mas não tem coragem de comprar uma revista de 10 ou 20 reais. Cada um é cada um. Enfim, essa saga aqui do Capitão é o seguinte, o John Byrne e o Roger Stern, eles procuram, sim, vamos reformular o Capitão América, ele precisa de sangue novo, e eu não sou contra o rebite, o renascimento, o reboot, o retcon, desde que seja bem feito, está valendo. Quem pegou, nós abordamos no Reavaliando, essa revista do Capitão América número 100, espero que vocês possam ver a capa, as primeiras histórias do Capitão América pelo Jack Kirby e o Joe Simon, e a pavorosa o renascimento pelo Rob Liefeld e a equipe da Image, vamos deixar dessa forma. Quem leu a história dos anos 40 do Capitão é o seguinte, está bem retratado, e aliás, eu também tenho que falar isso, é por isso que os filmes do Chris Evans funcionam melhor do que os filmes do Henry Cavill. Não tenho nada contra o Henry Cavill, mas o Chris Evans, vou até pôr uma foto dele aqui, tanto ele como o Capitão, ou sem o traje do Capitão, ele entende o que é o Steve Rogers, ele sabe a diferença para o Capitão América. Isso falta um pouco no Henry Cavill. O Superman dele em si não é ruim, mas o Clark Kent dele fica um pouco a desejar. E quando essas histórias são lançadas, John Byrne ele faz um novo núcleo de personagens coadjuvantes para o Capitão América. Ele mostra que o Capitão América está tentando se adaptar. O Capitão América ele é aberto às novidades, mas apesar dele ser um cara dos anos 40, ele encontrou um pouco de relutância, mas ele sempre foi aberto a novidades. Ele vai morar numa certa parte de Nova York, enfim, mas voltando lá nos anos 40. Quem leu a história do Capitão nos anos 40, é uma história muito simples e direta. Mostra os Estados Unidos já entrando na guerra, o Capitão América sofrendo, ou Steve Rogers sofrendo a famosa experiência que o tornaria no super soldado. Mas é uma história muito direta, ela não é aprofundada. Já quando eles tentam fazer o John Byrne, só um instante, aqui. Quando eles vão reformular o Capitão América, nessa revista, agora eu lembrei, o Almanac do Capitão América, número 29. Eles recontam a história do Capitão América, mostram o motivo de ter o soro do super soldado, que o Steve Rogers vai ficar um menino órfão, a mãe dele é uma pessoa muito doente, ela sucumbe a doenças, ela não resiste a um período de doença tão devastador na vida dela. Ele fica órfão, ele vai tendo bons professores, ele queria muito ser um desenhista. Tem gente que não sabe, mas o Capitão América é um habilidoso desenhista. Isso é até retratado no filme do Chris Evans. Ele não tinha dinheiro para pagar as escolas de arte, que eram caras as escolas de arte nos Estados Unidos, mas mostra ele indo no cinema, pois antes no cinema tinha os telejornais, pois não tinha o acesso à TV como hoje em dia, ou à internet. Steve Rogers vê os alemães avançando, o eixo do mal avançando, isso tudo vai incentivando o Capitão América. Até eu já vi um desses canais grandes comentando que o John Byrne não é da minha época. Não é. Ele fala isso querendo dizer que o John Byrne é envelhecido. É porque esse cara do canal grande, ele não soube interpretar a história, ele não aprendeu a ler determinadas revistas, é por isso que ele faz esses comentários bobos. Porque um filme, um quadrinho, independe da época. Você tem que saber interpretar o que está passando, a mensagem do produto em si. As histórias são o seguinte desse encadernado. O Capitão América, na primeira história, a sombra do passado, ele está tentando reconstruir sua vida, ele tem problemas com implantes de memória, pois o exército americano colocou implantes de memória no Capitão. Para o caso que ele fosse pego por um exército inimigo, ele não revelaria os verdadeiros planos do exército americano.
E nesse período ele vai pedir ajuda para o Nick Fury e o Dum Dum. Dum Dum é um personagem que, pelo menos que eu saiba, não foi abordado nos filmes da Marvel Studios. Só que nesse período eles estão com... a SHIELD está com o Barão Strucker como prisioneiro. Ele vai ser extraditado para Israel, pois Israel tem o julgamento contra criminosos de guerra, pessoas que torturaram os judeus. E o Barão Strucker é um vilão abertamente nazista. Só que eles descobrem que o Barão Strucker, ele é um robô, e fica aquela dúvida do capitão: como é que um robô tão bem trabalhado consegue entrar na SHIELD por anos e eles não percebem isso? E nessa história há uma silhueta. O John Byrne tinha muito isso. Às vezes ele colocava uma mão, um personagem nas sombras, e esse personagem ele vai aparecer em futuras histórias. Ele sabia fazer muito isso. Tem gente que não percebe isso. E aparece a Bernie Rosenthal. Bernie Rosenthal é uma morena. Ela é uma mulher, pelo que dá para ver, bem feminista, bem liberal. Ela é uma mulher muito culta, uma nova-iorquina bem culta. E ela tem um queixinho furado, igual a Steve Rhodes. O John Byrne e o Roger Stern, eles procuram criar essa nova namorada para o Capitão. Vamos colocá-la no Capitão América, como é que o Steve Rhodes reage a isso. E ela não tem nos filmes. Se você ficou só no filme, eu te falo, você tem que ir nos quadrinhos. Não cometa esse erro que vários estão cometendo. Enfim, já na segunda história, nas garras do Homem-Dragão, eles finalmente, o Capitão descobre que o Mecanos é um novo vilão criado pelo John Byrne e o Roger Stern. Ele controla o Homem-Dragão. O Homem-Dragão é um personagem muito antigo da Marvel, que ele tem uma mentalidade de criança. Ele quer destruir o Capitão América, e o Capitão América pena com ele. E é aquele negócio que o Aguiar e o Fernando falaram lá naquela live, do roteirismo. Aqui não tem. O Capitão, ele sabe que ele tem limitações contra o Homem-Dragão. Ele sabe que apenas a astúcia poderia ganhar do Homem-Dragão. E é bacana a forma como ele vai tentando, com a mente, vencer o Homem-Dragão. Já na terceira história, existir não é viver. Eu lembro de muitas histórias, os títulos originais. O Mecanos revela seu plano. Ele era um antigo vilão do Demolidor. Ele mostra o motivo por ele ter ódio dos humanos, por que ele não respeita certos heróis. Em alguns momentos, a história do Mecanos lembra o Metalo da DC. Isso dá para ver que quando o John Byrne vai reformular o Super-Homem, ele puxa muita coisa do Mecanos para o Metalo. Quem for olhar isso bem, é bem parecida a narrativa, as motivações tanto do Metalo quanto do Mecanos. E o Mecanos, ele sofre uma maldição. E ele acha que apenas a morte poderá o livrar dessa maldição. Só que ele precisa ser executado pelo Capitão América. E o Capitão América, ele é um cara que ele preserva a vida. Ele é um cara sempre do diálogo. Ele tem aquelas frases de motivação que muita gente acha ridículo. Mas não, é um pessoal que já está com o coração um pouco mais machucado, ao meu ver. E isso nunca me incomodou no Capitão América. Nunca, de forma alguma, isso me incomodou. Já na quarta história, se eu não estou enganado, é o Mercenário Louco. Não, acho que a quarta história é uma do John Byrne, que ele recria os desenhos do Jack Kirby junto com o Roger Stern, onde eles vão mostrar como o Capitão América entrou nos Vingadores, como ele se adaptou aos anos 60, seria na cronologia atual. Atual que eu falo na Marvel, nos quadrinhos. Ele foi jogado pelo Namor. No Namor não tem os filmes ainda da Marvel. Tem gente que ainda nem sabe que é o Namor. Por isso que eu falo, tem que ler os quadrinhos. Mas o Namor vai aparecer uma hora nos filmes da Marvel. Essa história ela é publicada aqui no Origens dos Heróis Marvel. E o John Byrne recria o estilo de desenho do Jack Kirby. Para você ver como é que o cara ele tem essa perspicácia de homenagear quem veio antes dele. E olha que é um gênio homenageando um mais gênio ainda, ao meu ver. Aí já na quinta história, agora acho que é a quinta história, o Mercenário Louco, o Batroc. Batroc é um lutador francês, ele é terrorista. Se eu não me engano, ele aparece nos filmes do Capitão. Ele quer libertar o Mr. Hyde. Mr. Hyde é um cara que já lutou contra o Demolidor. Ele colocou uma recompensa, quem me libertar eu dou 5 milhões, só que o Mr. Hyde vai trair o Batroc, ele sabe que ele quer apenas uma união.
E ele faz uma espécie de parceria com o Batroc, só que ele trata o Batroc como subalterno. O Batroc não aceita isso, ele não quer ser subalterno de ninguém. Mr. Hyde é um cara assassino, ele é um terrorista, já não é o... o Batroc é um terrorista mais light. Só que em determinado momento ele é obrigado a pegar o Capitão América como um refém. O Mr. Hyde quer jogar um petroleiro, quase não sai, em Nova York. Ele sabe que o poder de devastação desse petroleiro será enorme. E você vê o Capitão América tendo que se virar com esses dois. É onde que eu falo que também eles evitam bastante o roteirismo. Acho que o roteirismo vai entrando mais em 90. Se a gente for olhar com calma, que é a época do, como diria o Aguiar, do massaveísmo. E o Batroc vai ter que fazer uma união com o Capitão América. Isso é bacana. E no relacionamento do Capitão América com a Banner Rosenthal também vai mostrando o Professor Cooper. O Professor Cooper é um homem negro, tal, ele dá aulas de história, pelo que dá pra ver. Tem outro personagem que eu esqueci o nome, mas que também é amigo do Capitão América, que eles moram lá no mesmo prédio e tal. A Banner, ela vai em peças como Oklahoma, que vira um filme pela Fox, e ela fica impressionada com o Capitão América. Pô, como é que você conhece essas histórias tão antigas, essas peças tão antigas, esses filmes tão antigos? E o Capitão, porque ele é um cara que gosta de musicais, ele demorou a aceitar os filmes de ficção científica. O Capitão América gostava de musicais de Bugsy Berkeley, por exemplo. É um cara que filmava muito na Warner. E ela vai pegando os vinis do Capitão América e ela olha, poxa, mas tem Art Shaw, um compositor de Big Band lá dos Estados Unidos, Tommy Dorsey, Frank Sinatra, e ela, você tem o gosto do meu pai, você é um cara tão culto, mas mesmo assim tem um gosto tão antiquado. E talvez uma história que chame muita atenção também é Capitão América para presidente, pois nos Estados Unidos tem dois partidos, mas tem outros partidos, mas no final vai dar republicano e democrata, que seria a esquerda e a direita dos Estados Unidos. Ele salva um certo partido lá de um atentado terrorista, tem uma moça loira, que lá as moças se vestem de biquíni, vão fazer comício, vão fazer campanha. Eu não sei se hoje em dia faz mais isso, mas na época fazia muito. E ele salva esse pessoal e tal. Só que o coordenador da campanha quer que o capitão concorra à presidência. O capitão fica naquela, é muito arriscado ser presidente, é muita responsabilidade. E o capitão, ele não é um cara nem da direita nem da esquerda, ele é um cara do bom senso. É isso que falta hoje em dia. E ele vai conversar com os Vingadores, alguns ficam do lado dele, concorra, capitão, outros pedem para ele não concorrer. E a conclusão da história é muito simples, mas ao mesmo tempo mostra o caráter do Capitão América. Já a última história do John Barney e com Roger Stern O Meu Nome é Sangue. O Barão Sangue é um vampiro, ele foi amaldiçoado pelo Drácula. Ele queria, na realidade, passar a perna no Drácula, só que ele não conseguiu. Que ele é um personagem que surge nos anos 40. Estão surgindo vários crimes em Londres, e o Capitão América é convocado pelo antigo Union Jack, Spitfire, que é como se fosse uma tocha humana feminina. E o Capitão fica intrigado com aquilo. O que está acontecendo? Será que o Barão Sangue ainda está vivo? E o Barão Sangue, ele fez união com Hitler, para você ver a potência do Barão Sangue. E é uma história que lembra muito os filmes da Hammer, livros do Sherlock Holmes, um pouco um lobisomem americano em Londres. E na história do John Byrne, ele sempre que pode ele coloca vampiros. Nós abordamos o Super Powers 8 do Superman e o Batman contra aquela vampira. Ele gosta dessas histórias. Vocês podem pegar que ele tem uma pegada de histórias de terror também. E o Barão Sangue é muito mais forte. E você vai descobrir que nos anos 40 existiam os invasores. Invasores seriam uma espécie de vingadores dos anos 40. Assim como a Sociedade da Justiça seria o equivalente à Liga da Justiça. Enfim. Já a última história, que não é do John Barney, nem do Roger Stern, é do Herbie Trimper com Mike W. Barr nos roteiros. O Capitão América é aquela história, o que aconteceria se, que nunca foi abordado nos filmes da Marvel, tem gente que não conhece. O Capitão América topa a presidência, ele vê a comoção dos Estados Unidos, ele vê que os outros heróis, uma parte pelo menos o está apoiando. O Homem-Aranha ele provoca o Jameson, ele fala, eu vou ser vice do Capitão.
O Jameson fica possesso, mas enfim. O Capitão América é eleito presidente, ele concorre com Ronald Reagan, o ex-ator e ex-presidente também dos Estados Unidos, com o rival do Reagan lá, que eu esqueci o nome, que concorreu com ele em 80, e ele ganha, ele revela a identidade, ele começa a fazer um governo muito próspero, só que isso gera inveja, gera intriga. Um certo vilão do Capitão não aceita, esse vilão, eu não deveria nem entregar, mas é aquele que é considerado o maior vilão do Capitão América, ele não aceita de forma alguma, e nessa história o Capitão, ele morre em prol da nação. É o bacana dessa revista do Capitão. Eu vou evitar mostrar algumas imagens, porque são revistas muito antigas. Essa aqui eu vou mostrar, porque essa edição da Abril, se você não tiver muito cuidado, ela vai rasgar. E eu tenho muito cuidado. Eu vou colocar bastante imagens. Depois, olha aqui, John Barney, Roger Stern, recontando a origem, assim como nós fizemos com a Amanhecer Esmeralda do Lanterna Verde, espero que vocês possam ver. Não é errado o retcon ou o reboot. O problema é fazer uma bobagem como essa aqui do Rob Liefeld. Essa aqui dá de 1000. Aí mostra o Capitão entrando no exército, ele fazendo o famoso soro do super soldado, ele prestando ao experimento científico. A mãe do Steve Rogers, espero que vocês possam ver. E eu não sei exatamente onde essas histórias do Capitão começam no Brasil. Essa aqui é uma história que quando o Capitão completou 40 anos, foi publicada no Brasil. Ela é bem mais detalhada, eles até falam que parece histórias de ficção científica. É melhor do que a do Jack Kirby, embora eu goste bastante de Jack Kirby. O Capitão com aquele primeiro escudo, esse escudo aqui é aposentado por causa de outro herói chamado o The Shield, que era um herói muito parecido com o Capitão América, e por causa de direitos autorais, eles não puderam publicar mais. Espero que vocês possam ver. Aí mais para frente vai ter o Capitão, já entrando nos Vingadores, tal. Olha ele aqui, ele com o presidente Frank Roosevelt. Aqui ele nos Vingadores. Espero que vocês possam ver. Gente, é isso. Capitão América por Roger Stern e John Barney. Os 80 anos da Marvel. Espero que meus amigos topem essa tag. Sugestões como sempre. Dicas. Compartilhem, por favor. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Esmaguem naquele like. E até o próximo Reavaliando, meus amigos.